Quantas vezes você já se perguntou: por que as pessoas não me respeitam? Você se doa, você ajuda, você escuta, você acolhe. Você tem um coração tão grande, é gentil, evita conflitos, está sempre colocando as necessidades dos outros acima das suas. Mas quando você precisa, ninguém está lá. Quando você erra ou falha, alguns somem. Outros te cobram como se você tivesse a obrigação de estar sempre forte, disponível, sorrindo. E com o tempo essa dor silenciosa vai se acumulando. Não é só sobre se sentir usada, é sobre se sentir invisível, desrespeitada, descartável. Hoje eu quero conversar com você sobre isso, sobre essas situações que doem mais do que a gente consegue explicar. Porque existe um motivo para isso acontecer. E mais importante, existem caminhos para que você volte a ser respeitada. E mais do que isso, para que você aprenda a se posicionar com firmeza, com dignidade e com a força que você já tem, mas talvez tenha esquecido como usar. Este vídeo é para você que está cansada de ser boa com todo mundo e se sentir mal com você mesma. É para você que quer entender por que os outros ultrapassam seus limites e o que fazer para que isso não aconteça mais. A sua transformação começa agora. Hoje, aqui no canal A Mente Feminina, eu quero falar com você que se sente perdida em meio a vínculos desequilibrados, dolorosos, desrespeitosos, porque eu aprendi algo importante ao longo da minha trajetória. Ninguém nasce sabendo se posicionar. O respeito começa no espelho. E é justamente esse caminho do autoconhecimento ao posicionamento emocional que eu quero te ajudar a trilhar a partir de agora. Às vezes, pequenas atitudes do dia a dia, que parecem inofensivas ou até bondosas, são exatamente as que fazem com que os outros parem de nos respeitar. Vamos falar sobre 9 delas agora. A primeira é não saber dizer não. Quando você diz sim para tudo por medo de desagradar, você está dizendo não para você mesmo. Quem não estabelece limites claros passa a ser vista como alguém que pode ser manipulada, sobrecarregada, ignorada. O respeito começa quando você aprende que negar um pedido não é negar a sua humanidade. É afirmar seu valor. A segunda é quando você permite ser interrompida. Quando alguém te interrompe repetidamente e você permite, está dizendo sem palavras, que o que você pensa ou sente é menos importante. Essa permissividade mina sua presença e cria um padrão onde os outros falam por cima, decidem por você, atropelam suas falas e vontades. A de número 3 é negligenciar a aparência. Pode parecer superficial, mas a forma como você se apresenta fala por você antes de qualquer palavra. Cuidar da aparência não é vaidade, é respeito por si mesma. É mostrar que você está presente, atenta e valoriza quem você é. Quando você se descuida, o mundo percebe e reage com a mesma desatenção. A quarta é falar demais. Falar sem filtro, sem pausa, sem escuta, é um jeito inconsciente de buscar validação. Mas o efeito é o contrário. Pede-se autoridade, profundidade, presença. Quem fala demais não cria espaço para ser ouvida com atenção. E sem atenção, não há respeito. A quinta é ser boazinha demais. A pessoa que nunca impõe limites, que está sempre disponível, que aceita tudo muitas vezes sem perceber, ensina aos outros que pode ser ignorada. Bondade sem discernimento é autoabandono. E quem se abandona será abandonado pelos outros. A sexta é não cumprir promessas. Dizer que vai fazer algo e não fazer. Esquecer compromissos. Fazer promessas por impulso e não honrar. Tudo isso destrói a confiança. E onde não há confiança, o respeito morre silenciosamente. A sétima é ser egoísta e egocêntrica. Falar só de si, se colocar como o centro do mundo, querer atenção o tempo inteiro. Isso cansa, afasta e destrói conexões reais. Quem quer respeito precisa também saber dar espaço para o outro. A de número 8 é agir por interesse.
Se aproximar de alguém apenas por status, dinheiro ou vantagens pessoais cria relações superficiais e frágeis. Quando os outros percebem que você só aparece quando precisa, o respeito vai embora. Porque ninguém gosta de ser usado. A nona é não respeitar os outros. Fazer piadas com a dor alheia, menosprezar opiniões diferentes, ser grosseira com quem não pode te oferecer nada. O respeito que você espera receber começa no respeito que você oferece. Agora que você conhece essas atitudes, observe com honestidade. Quantas delas estão presentes no seu cotidiano, mesmo sem intenção? Reconhecer é o primeiro passo para transformar. Muitas vezes nos perguntamos por que atraímos relacionamentos desequilibrados, por que as pessoas que se aproximam parecem sempre querer algo em troca, ou por que somos alvo de relações superficiais, frias, distantes. A resposta pode estar no que estamos emitindo. Pessoas emocionalmente maduras e conscientes tendem a atrair vínculos semelhantes. Mas quem vive na ingenuidade, na necessidade de aprovação ou com autoestima enfraquecida, muitas vezes se torna alvo de quem só quer se aproveitar. Relacionamentos saudáveis não são coincidência. Eles são consequência. E por isso eu te deixo agora com uma pergunta simples, mas poderosa. Quanto do seu tempo você tem investido no seu autoconhecimento? Essa resposta determina mais do que você imagina. Ela determina o tipo de pessoas que você aceita, permite e atrai. Agora que você já compreendeu o que faz as pessoas perderem o respeito por você, vamos ao mais importante. Como conquistar esse respeito de forma imediata, consistente e saudável? São 5 atitudes simples, mas poderosas. Número 1, respeite a si mesma. Tudo começa aqui. Você ensina o mundo como deve ser tratada com base na forma como trata a si mesmo. Se você se abandona, se despreza, se desvaloriza, os outros vão repetir esse padrão. Mas se você honra sua voz, seus limites, suas necessidades, essa postura inspira respeito. Não é arrogância, é dignidade. Número 2, tenha uma boa postura. E aqui eu falo da postura física e emocional. O corpo comunica antes da fala. Uma postura firme, com o peito aberto, olhar direto, transmite segurança. Mas também importa a sua postura interna, sua capacidade de se posicionar com serenidade, de sustentar o que pensa sem agredir, de ser firme sem ser hostil. Pessoas emocionalmente equilibradas impõem respeito sem levantar a voz. Número 3, pense antes de falar. Falar com consciência é uma forma de demonstrar autocontrole, inteligência emocional e consideração pelo outro. Quem fala sem pensar geralmente fere, se contradiz ou se expõe sem necessidade. Mas quem fala com intenção, com clareza e propósito, conquista a escuta do outro. E com a escuta vem o respeito. Número 4, não seja boazinha demais. Sim, isso precisa ser repetido. Gentileza não é submissão. Agradar a todos o tempo todo não é generosidade. É medo, é fuga do conflito. Seja gentil, mas saiba dizer basta. Tenha compaixão, mas não aceite tudo. O verdadeiro respeito nasce do equilíbrio entre o coração aberto e a coluna ereta. Número 5, estabeleça limites claros. Os seus limites são a cerca que protege a sua integridade emocional. Eles dizem até onde os outros podem ir, o que é aceitável e o que não é. E quando você comunica esses limites com firmeza e respeito, você deixa claro que se valoriza. Quem não estabelece limites aceita migalhas. Quem estabelece atrai relacionamentos baseados em confiança, clareza e reciprocidade. Respeito não é algo que se exige aos gritos. É algo que se constrói com presença, com coerência e com escolhas diárias. Escolha se respeitar e o mundo seguirá o exemplo. O respeito que você deseja começa na forma como você se trata. Você não precisa gritar para ser ouvida, nem se anular para ser amada.
Você precisa se conhecer, se valorizar e se posicionar. Ao longo deste vídeo, falamos sobre atitudes que fazem com que os outros percam o respeito por você e também sobre posturas que despertam admiração e consideração imediata. E talvez agora tudo isso esteja fazendo mais sentido, porque no fundo você sempre soube que merecia mais. Mais carinho, mais atenção, mais cuidado, mais reciprocidade. Mas para receber, é preciso transformar. Você não pode esperar que as pessoas te respeitem se você mesma não sabe onde termina o seu sim e começa o seu basta. Você não pode querer vínculos saudáveis se ainda aceita relações que te ferem, que te sugam, que te diminuem. O primeiro passo para mudar o mundo ao seu redor é mudar a forma como você se enxerga. E aqui vai a pergunta final. Você está disposta a fazer esse movimento? A investir tempo e energia para se tornar uma versão mais consciente, mais firme, mais amorosa de si mesma? Porque só assim você deixará de atrair pessoas que se aproveitam e passará a construir laços com quem realmente te valoriza. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, compartilhe com quem também precisa ouvir. Deixe nos comentários como este conteúdo te ajudou ou que dúvidas surgiram. Este canal foi idealizado com muito amor e carinho para te entregar algo que talvez ninguém tenha te ensinado, que você merece respeito, amor e equilíbrio, começando pela forma como se trata. E se você sentir que essa jornada de crescimento e fortalecimento emocional faz sentido para a sua vida, se inscreva aqui no canal A Mente Feminina e ative as notificações. Vamos seguir juntas nesse caminho de consciência, amor próprio e relações mais saudáveis. Aqui, a cada vídeo, você vai se lembrar de uma verdade essencial. Você merece respeito e pode e deve se posicionar para recebê-lo. Porque quando você se trata como prioridade, o mundo começa a responder da mesma forma. Escolha-se todos os dias e observe como tudo ao redor começa a mudar. Muito obrigada por estar aqui comigo. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.